por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira. Hoje é dia 3 de dezembro. No episódio de hoje tem PIB positivo, tem vacina e um papo muito bacana sobre transformação digital. Kleber, tudo bem por aí? Bom dia, Rê, tudo bem e você? Tudo certo. Quer dizer, Kleber, que o terceiro trimestre do ano teve crescimento e PIB superando 7%? Isso aí, Rê. A gente tinha um mercado um pouco mais otimista do que veio, né, o resultado, né, do PIB do terceiro TRI aqui para o Brasil. Né? A gente tinha aí a média, né, dos economistas aguardando uma expansão em cerca de 8,8% para o período, né, na base anual. Mas a gente não pode descartar que o crescimento de 7,7% no terceiro trimestre, né, que a gente teve, apesar de vir abaixo, é um bom número. Tá? A gente tem aí já uma mostra de uma recuperação para a economia da atividade. Claro que ficou um pouco abaixo, né? Mas na comparação com o segundo trimestre, a gente vê a maior variação desde o início da série. Claro, a comparação, obviamente, ela é muito ruim, porque a gente teve uma queda muito forte, né? Mas é também um marco histórico. Desde 1996 a gente nunca teve um número tão grande, né? Mas ele ainda é insuficiente para recuperar as perdas que a gente teve por causa da pandemia. Tá? O resultado mostra que a economia do país se encontra no mesmo patamar, por exemplo, quando a gente compara com 2017. Então, a gente, ou seja, pode dizer que retrocedeu aí pelo menos 3 anos. Né? Então, isso dá um pouco de direcionamento para o investidor entender quando os economistas e quando a gente vê as pessoas, né, fazendo análises de que a gente vai demorar anos para recuperar o que a gente teve de paralisação ao longo de 2020. Por isso que a gente repete muito aqui, quase que todos os dias, né, Rê, que o trabalho tem que ser muito bem feito, né, que o cuidado com o planejamento tem que acontecer de maneira muito cuidadosa para que a gente tenha realmente uma recuperação forte, para que a economia volte como ela precisa, para que as pessoas tenham seus empregos, as empresas voltem a produzir. Mas a gente já vê aí números que são, pelo menos, de recuperação, o que já dá um alento, mas o resultado, né, mostra que a gente reverteu parte das perdas, né, com a fase mais aguda da pandemia do coronavírus, né. Como a gente falou, a alta foi insuficiente, né, para recuperar, obviamente, a queda do segundo TRI, que, relembrando, foi de negativo de quase 10%, né, foi de 9,6%. É muito grande. Sim. Teve uma queda muito grande, né, e em valores financeiros, né, valores nominais, significou aí esse terceiro trimestre 1,8, quase 1,9 trilhão de reais de produção, né, do PIB para o terceiro trimestre, em números que mostram aí que a gente tem sim capacidade de recuperação para o Brasil voltar, né, aos trilhos ao longo de 2021. Vamos torcer, né? É verdade. Já na Europa não foi tão animador, né, Kleber? Alguns indicadores vieram abaixo do esperado. Exatamente. A gente começou a quinta-feira lá na Europa, né, com os dados mais fracos do que o esperado para a Alemanha, para o Reino Unido, né, para a zona do euro. Diferente da economia chinesa, que apresenta dados que vem empolgando, né, os mercados, os investidores, né, os números que vêm chegando da Europa são números que decepcionam, né, e a gente tem uma expressão que muita gente usa no mercado, que é azedar o bom humor, né, a gente fala do otimismo, do pessimismo, né, e acho que vem aquele popular, né, acho que é muito do Brasil, né, quando fala assim, parece que a pessoa chupou um limão logo de manhã, né, os mercados às vezes também azedam logo cedo. E quando eles azedam, é exatamente por causa disso, né? Apesar que tem gente que gosta de limão, né? Não é um problema. Então, quem gosta, não se preocupe, né? Tem outras coisas que azedam também. E aí a gente olha para um mercado, então, que não está bom, vamos falar assim. Né? Ele tem números que foi um dia onde a gente olha para quê? Para o impacto
daquela segunda onda de Covid que a gente falou bastante aqui para o mercado europeu, o quanto poderia impactar. Então, isso que trouxe esses números mais negativos para a economia europeia, quando a gente fala principalmente desses 3 grandes blocos que a gente falou no início, né? Onde a gente vê aquele PMI, lembra, Rê? Sim. Né? Que é o índice que dá a direção de crescimento ou de retração das economias, né? Uhum. E aí a gente olha para esses 3 grandes blocos, Reino Unido, né? Para a zona do euro e da Alemanha, né? Recuando os seus PMIs. Quando a gente olha para o PMI composto, né, para o PMI completo, onde ele olha para a indústria, ele olha para serviço, ele olha para todos os pilares da economia, acabando saindo de um número que ele tinha ali de expectativa abaixo do esperado e pior do que os meses anteriores. Mas a gente tem ali, então, apesar da vacina não ser o que a gente coloca, né, o que os grandes líderes vêm colocando, né, a recuperação da economia não pode estar ligada à vacina, né? Sim. Ela pode sim ser pelo menos um precursor ali para que a gente comece a ter uma mudança desse cenário, principalmente por causa da pandemia. Verdade. Bom, antes da gente chamar a nossa convidada de hoje, Kleber, o presidente da Câmara dos Deputados disse que já tem votos suficientes para aprovar a reforma tributária. E essas discussões devem render muito pano para manga, como se diz por aí, hein? Então, eu ia comentar exatamente essa nota. Essa nota junto contigo, porque ela é super relevante e ela com certeza não teve nenhuma alteração, mas a gente tem uma outra que saiu muito há pouco, enquanto a gente estava nos bastidores aqui para começar a gravação, aonde saiu que o governo desiste de enviar a reforma tributária antes das eleições no Congresso. Ou seja, então provavelmente a reforma tributária deve ter esses votos, né, que garantem aí provavelmente a aprovação dela, mas ela deve ficar para 2021 mesmo. A estratégia é deixar para os deputados a responsabilidade de avançar com a medida no momento de articulação política para a sucessão da casa. A gente sabe que a gente tem ali os candidatos de sucessão para o lado do atual presidente, né, o Rodrigo Maia. A gente tem um candidato também considerado forte que vem do Planalto, né, que também é um outro candidato que tem um viés muito forte para aprovações de reforma. E aí a gente vai ter que ver qual desses dois lados que vai acabar tendo ali o seu, vamos colocar, vencedor, mas é uma notícia de última hora em que o governo realmente desistiu de enviar a proposta agora até que as eleições sejam concluídas na Câmara e também no Senado. Ou seja, né, Kleber, é política e cada um usa a informação como lhe convém, né? Exatamente. Acho que a gente, quando traz a informação aqui, o que a gente pode dizer para o ouvinte aqui, né? Poxa, e o que isso impacta para mim, né? E aí, falando de investimento, o que isso impacta para o meu investimento? É que quanto mais rápido a gente tiver o andamento de uma reforma tão importante como a reforma tributária, mais rápido a gente pode ter uma série de desonerações para os empresários, para as pessoas físicas, e isso pode aquecer ainda mais a economia e pode ser também um catalisador de confiança maior, de credibilidade maior, para que investidores estrangeiros tragam novos recursos e também queiram fazer novos investimentos no Brasil. Fazendo um resumo bem rápido e bem simples de alguns benefícios que a reforma tributária traria, entre outros. Sem contar, né, Kleber, que há chances de que com a reforma alguns investimentos que não têm impacto fiscal passem a ter também, né? Exatamente. Ela pode ter também impactos diretamente na questão fiscal, está certíssima. E para o investidor, né, para as pessoas físicas, para o brasileiro, o fato dela acabar demorando para ser tramitada, né, para andar, né, no Congresso, pode fazer com que a gente tenha um atraso exatamente nessa possibilidade de captação de recursos, né, nessa possibilidade de avanço mais rápido de retomada de atividade da economia. Enfim, mas é uma análise ainda, obviamente, fria, como eu disse, um resumo muito simples de algo muito complexo, né, mas que, sem dúvida, vai ser muito importante quanto antes a gente tiver essa reforma andando,
para o bem, obviamente, né, da atividade econômica brasileira, do empresariado, principalmente do pequeno, do médio empresário, né, e das pessoas físicas, vai ser melhor para todo mundo, e a gente torce para que ela ande o mais rápido possível, mas provavelmente agora a gente volte a falar dela só no ano que vem. Vamos ver. Pode ser que mude, né? Como a gente falou ontem, né, cenário macroeconômico, política brasileira, a gente tem sempre que ficar atento, porque ela pode ter mudanças, ela é muito dinâmica a qualquer tempo, e aí o investidor, por isso, tem que tomar o cuidado de estar com essa carteira sempre ali diversificada o máximo possível para poder aproveitar também esses movimentos que forem acontecendo conforme a dinâmica das notícias. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos chamar nossa convidada, porque a gente fez um convite para Solange Sobral, vice-presidente da CIT, que gentilmente aceitou. A CIT trabalha com transformação digital de empresas e eles foram os responsáveis por encabeçar esse processo todo de transformação do modelo de trabalho aqui da área de investimentos do Itaú. Então, Solange, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Rê. Bom dia, pessoal. Bom dia, Kleber. Prazer estar aqui com vocês e adoro trabalhar com o Itaú, adoro trabalhar com a área de investimentos do banco. Um super prazer estar falando com vocês. Bom dia, Solange. Seja muito bem-vindo. O prazer é nosso te receber aqui. Bom, Solange, a gente quer te conhecer um pouquinho melhor. Você começou como colaboradora, hoje é vice-presidente da CIT. Então, conta pra gente um pouco dessa trajetória profissional que você tem aí dentro dessa empresa, que a gente vai querer saber mais sobre essa atividade toda também e sobre o que isso impacta no nosso trabalho, no dia a dia, mas a gente quer saber sobre a sua trajetória também. Ana, Rê, dividir um pouquinho então. Eu comecei na CIT há 25 anos atrás, fiz toda a minha carreira na CIT, né? Comecei como desenvolvedora de software, 5ª colaboradora, né? Então eu brinco que eu me sinto super responsável por tudo que a gente fez de bacana e por todos os nossos erros, né, ao longo dessa jornada, que são fundamentais para a gente melhorar, né? Então, eu termino meu mestrado em Campinas e no último ano de mestrado já começo na CIT, né? E acho que logo no início da carreira, ali, né, como desenvolvedora de software, eu sempre fui muito inquieta, né, em aprender mais, em crescimento, né, em maior responsabilidade. Eu fui mudando os meus papéis, então, de desenvolvedora de software, eu fui analista de negócio, aí eu logo, né, fui gestora, líder de time, líder de iniciativa, começo a gerir projetos, gerir as nossas iniciativas com clientes, gerir as nossas parcerias com clientes, né, e vou fazendo um crescimento aí, né, para gestora, depois para diretora. Teve um momento importante da minha carreira onde a gente decide pelo desenvolvimento de parcerias com o mercado financeiro, com bancos como o Itaú, com seguradoras, com empresas de meios de pagamento. Era um desafio para a CIT naquele momento trabalhar com essas instituições e eu fui a líder aí que assumiu esse desafio, né? Esse momento foi importante na minha carreira porque eu me torno diretora, né, trabalhando aí com o mercado financeiro. Uma longa jornada de aprendizado, né? O Itaú se torna um parceiro super estratégico nosso nesse momento e vou crescendo, né? Até virar diretora de negócios, né? Como comentei, e hoje, né, chegar a vice-presidente estatutária da empresa, né? Então, acho que uma jornada de muito aprendizado, de muita dedicação, mas de muita satisfação também, né? Eu vejo na CIT uma empresa onde eu posso ser quem eu sou. Isso faz parte do nosso modelo, quando a gente fala de transformação digital, de trazer o elemento de humanização da gestão. Então, eu acho que, ao longo desses anos, eu trabalhei bastante para trazer isso para a nossa cultura também da CIT e encontrei, óbvio, né, um ambiente propício para isso. Isso é o que a gente tenta levar também para os nossos clientes, né? O negócio, ele prospera, muito fundamentado em pessoas. Então, a gente precisa de trazer essa humanização, né, nas relações com os nossos colaboradores, também com os nossos consumidores finais, né, com os nossos clientes, para que a gente tenha, né, as melhores parcerias dentro e fora da empresa, né? Então, uma longa história em curto tempo, né? Mas é isso. E hoje é isso. Eu respondo como vice-presidente da CIT e atuo em processos, como você comentou, em processos de transformação digital. Uma boa parte da minha agenda hoje é com o Itaú, né?
mas atuo também na Porto, que é do grupo, na Connect Car, que é do grupo também, né? E a CIT, além da minha atuação pessoal, né, atua com outras grandes marcas em diferentes setores, nesses processos que a gente fala que é transformação digital, mas que é fundamentalmente uma transformação de cultura e uma transformação humana, né? Então, um pouco dessa minha jornada aí de 25 anos. Não, e uma belíssima jornada, Solange. E falando um pouco dessa transformação, vocês que se tornaram parceiros do Itaú e vieram para transformar uma cultura, né, junto com o banco, né, e também um modo de trabalho, né, para que a instituição passasse a evoluir com as mudanças, né, que o mercado exige. Fala para a gente um pouco como que é o desafio, né, o tamanho do desafio de fazer isso em uma instituição tão grande. Super bacana. Olha, Kleber, sendo super transparente, né, eu me lembro quando o Schettini e o Guerra nos visitaram e a gente já tinha uma operação, era uma operação pequena naquele momento, né, de 70 pessoas trabalhando com o Itaú na frente de cartões, e eles nos colocaram esse desafio de auxiliar o banco para escalar a metodologia ágil e ajudar no processo de transformação de cultura, né? A gente, naquele momento, era uma empresa de 2.000 pessoas, hoje a gente é mais de 3.000, né? E o banco era uma empresa já enorme de 100.000 pessoas, né? Então, você imagina a nossa reação recebendo esse convite. Foi, cara, é quase impossível. Tranquilo, estamos preparados, já podemos começar amanhã. Super resposta, simples. Né? A gente vai impactar 2.000 pessoas, né? Vai impactar a cultura de 100.000, né? Mas eu vou te dizer que o que parecia impossível foi uma parceria que eu resumiria em transformadora. E transformadora para os dois lados. Assim, a gente ficou muito impressionado com os executivos do banco, ao mesmo tempo que tinham protagonismo, mas tinha liderança forte, mas tinha humildade de falar: a gente precisa mudar e a gente precisa aprender com outra empresa, né? Eu acho que isso foi fundamental, porque na nossa história de CIT também, né, olhando a nossa indústria de tecnologia e ao longo desses 25 anos, né, entendendo que a gente ainda protagoniza, né, nesse cenário, ter essa humildade e essa busca por aprender fora de casa também foi super importante, sabe? Valorizando o que você tem, mas tendo humildade para compor conhecimento, compor parceria, sabe? Aprender com outras pessoas. A gente viu isso demais no banco, então acho que foi uma parceria transformadora para os dois lados, né? Falando na perspectiva da CIT, a gente, eu diria, e estou, né, nesse desenho desde o início, que a gente criou uma oferta junto com o banco, tá? A nossa oferta hoje, que é o que a gente leva para todos os nossos clientes, não só no Brasil, mas fora também, né? A gente tem operação China, Japão, Austrália, Canadá, né, Estados Unidos, Europa. Então, o que a gente leva, né, essa oferta, a gente chama de Lean Digital Transformation, né? Então, uma transformação digital fundamentada em Lean, né? Eu tenho que dizer que a gente criou junto com vocês. E, na verdade, eu acho que todas as nossas evoluções de oferta ao longo desses 25 anos, a gente foi criando junto com os nossos clientes, sabe? Adaptando ali, conforme a necessidade do cliente, customizando, né? E esse engajamento com o Itaú foi dessa forma também. A gente criou o Lean Digital Transformation com o Itaú e a gente chegou a escrever um livro, né? Em 2019, a gente escreveu um livro, a gente publicou um livro, né, que é o Faster Faster, onde a nossa história com o Itaú e com alguns outros clientes está citada, inclusive a foto do Guerra está lá, no livro, contando a história junto com a gente, né? Então foi muito transformador, né? Foi transformador nessa perspectiva de aprendizado, de evolução de oferta, né? E eu diria que, sobretudo, foi um aprendizado humano muito grande para todas as lideranças e para todos os times que participaram, tá? Tanto da CIT quanto do Itaú, né? Então, um nível de adaptabilidade muito alto, muito grande, né? Então, saindo ali de modelos de trabalho waterfall para trazer metodologia ágil, Lean, cultura de experimentação, né? Saindo de modelos organizacionais que eram mais silados, né, mais departamentais, e trazendo esse conceito de comunidade, de value stream, né, que é times multidisciplinares, né, unindo áreas para trabalhar em prol do cliente final, né? Então isso também é uma mudança grande quando a gente pensa em modelos que estão rodando nas empresas, né? E por fim, e talvez aí o mais importante, uma mudança grande também nos modelos de gestão, né? Porque naturalmente empresas
tradicionais, elas são mais comando e controle, né? E quando você traz o modelo ágil, o modelo mais experimental, você precisa trazer agilidade, você precisa dar autonomia para a ponta, você precisa dar autonomia para o time, né? Só que aí você precisa também construir alinhamentos, né, para que essa autonomia ela chegue em resultado, né? Então, também teve uma mudança grande aí nos modelos de gestão e a gente encontrou muita parceria nas lideranças aí do banco, né, para a gente fazer essa jornada junto. Então, muito aprendizado, muita transformação e sobretudo, humana, né, para entender com muita resiliência esse momento de que hoje eu protagonizo, mas eu preciso transformar para continuar nessa posição nos anos futuros, né? Então, eu acho que esse modelo de gestão de risco e entender, né, que talvez o que te trouxe até aqui não seja suficiente para te reposicionar, né, para o futuro, ele foi fundamental e a gente viu muita abertura para essas mudanças todas. Que legal isso. Sabe que eu entrei no Itaú, Solange, quando estava no auge do processo de transformação, da implementação na área de investimentos, do modelo de squad, do modelo mais horizontal e menos vertical, da questão de o time jogar junto e levar o troféu junto, e não somente uma pessoa ser a responsável e ser a reconhecida pelo um trabalho. E eu vejo que, acredito que talvez, eu queria ver a sua observação em relação a isso, mas dentro de uma área de investimentos que trabalha ao mesmo tempo com tantas áreas diferentes e com um negócio que tem tanto valor para o banco, a cultura de poder errar, experimentar, errar e acertar deve ter sido talvez a mais desafiadora para vocês conseguirem implementar, né? É demais a sua pergunta, e é muito engraçado que trabalhando com Lean há muitos anos, a gente se acostumou com alguns termos, né, que o Lean traz muito. Então, o Lean foca muito que você precisa entender com profundidade o problema para você dar a solução, né? E errar faz parte do processo de aprendizado. Então, a proposta é fail fast, erra rápido, né? Mas numa instituição tradicional, eu vou te dizer que a gente teve que alterar esse termo, porque errar simplesmente não era uma palavra permitida. Então a gente falava, não é sobre errar rápido, é sobre learn fast, é sobre aprender rápido. Aí todo mundo, não, então se é para aprender rápido, a gente até aceita um pouco de erro, né? Mas você tá corretíssima, assim. Eu acho que a gente conseguiu ir mostrando ao longo do período que quando você entende que a base do aprendizado humano passa por erro, e se você não permite isso, você está implantando uma cultura do medo, e na cultura do medo as pessoas elas não demonstram todo o seu potencial de inteligência e de contribuição, é onde a magia começa a acontecer, sabe? Eu acho que essa jornada, Renata, a gente conseguiu fazer muito bem com as lideranças do banco, é óbvio, né, que é uma mudança muito grande, né, numa instituição enorme, então isso não acontece do dia para a noite, mas, né, você trouxe a área de investimentos e ela foi uma das pioneiras, né, uma das primeiras que a gente fez esse trabalho de reorg, né, de tirar de um foco de produto para pôr no foco de cliente, né, quebrar os departamentos para montar a squad, como você falou, o Value Stream, né, aproximar a diretoria do time, né, e trazer conversas de não vai dar certo, e o que a gente faz juntos, né, de colaboração. Então, quando eu olho lá atrás e vejo o porquê que investimento protagonizou nessa jornada, né? Eu acho que tem algumas respostas. Eu acho que tem uma questão de risk taker, sabe? Eu acho que para uma empresa, para uma área de negócio sobreviver nos dias de hoje, protagonizando, né? Ela tem que entender que o momento é de uma velocidade de mudança muito rápida e de uma incerteza instalada e embarcada que não tem como tirar, né? Então você tem que aprender a tomar decisões rápidas, a se adaptar rapidamente, mesmo tendo incerteza, tá? E isso tem um pouco, né, se você olhar com profundidade, né, a natureza do investidor, ele é verdade taker, né? Então, cara, eu não tenho todas as respostas, mas eu preciso tomar a decisão, sabe? E ter resiliência, porque pode ser que não vai dar, né? O meu retorno não vem esse mês,
mas se eu esperar mais um ano, ele vai vir. Então, o que define uma empresa, uma instituição ou uma área, e até uma pessoa, né? A gente chama do antifrágil, né? É isso. É a capacidade de se adaptar rapidamente, né? De tomar decisão, mesmo com incerteza, e de ter resiliência para esperar o resultado, né? Eu acho que esses elementos, eles são inerentes ali, né, nos investidores. Mas acho que teve mais um ponto que eu acho que ele foi super relevante, que foi um risco de mercado. Então, tinha um risco de mercado naquele momento maior para a área de investimentos do banco do que para as outras áreas, né? E aí, esse risco, ele traz uma coisa que, para a transformação Lean, para o turnaround, ele é fundamental, que é o senso de urgência. O Lean chama de escassez, sabe? Quando você está navegando ali no mar, que está sem nenhuma turbulência, é difícil você saber, né, ou você prever, né, ou você se preparar para uma situação muito drástica, né? E você fica mais confortável, né? Quando você tem um movimento que te coloca num senso de risco muito grande, esse senso de urgência e a sua gestão de escassez, elas ficam mais ativas, tá? E aí, em geral, você faz o jump, né? Você muda, né? Você se joga para a transformação de peito mais aberto. Tá? Então, isso também a gente viu ali como fundamental naquele momento da área de investimento. Então, tinha um risco de mercado muito forte, né, nesse negócio e, rapidamente, a diretoria fala, eu preciso ir, né, e é esse momento. Né? E foi muito positivo a resposta e muito rápida a resposta quando esse senso de urgência veio. Né? Então, eu acho que esses são os elementos aí que fizeram, talvez, a área de negócios de investimentos do banco protagonizar e ser o pioneiro nessa mudança. Não, e a gente imagina, Solange, que na época, né, a empresa, para tomar uma decisão como essa, ela também tem a consciência que para mudar o formato de trabalho, ela vai ter que olhar, ou às vezes ela nem tem essa noção, e aí vocês com a consultoria que trazem, né? Mas ela vai precisar olhar para outras questões que são muito importantes. E aí a gente já pode falar também que uma dessas questões é a diversidade, né? E isso também traz um valor agregado de mercado muito grande. A gente tem que falar hoje em dia, porque é hoje em dia que isso está realmente em pauta em tantas áreas, né, em tantas discussões, mas que sempre deveria ter estado, né? Mas ele tem um valor agregado de mercado muito grande, além de ser um compromisso social, né, Solange? Como as pessoas ainda olham, né? Excelente posicionamento, Kleber. E para mim, eu vejo o seguinte, né? Eu acho que as empresas, elas passaram muito tempo olhando para os seus produtos, né? E vendo qual que é a melhor estratégia para empurrar, né, os seus produtos nos seus consumidores de alguma forma, né? Quando você traz essa perspectiva da centralidade no cliente, né, da centralidade na necessidade do seu cliente, coloca seu cliente no seu processo de operação, no seu processo de aprendizado, é fácil entender. A sociedade brasileira, ela é diversa. Então, como eu desenho produtos de investimento ou qualquer outro produto para uma sociedade que é diversa, se eu só tenho homens brancos desenhando isso, né? Então, vocês têm esses números muito melhor que eu. Né? Cada vez mais a gente vem aí vendo mulheres, por exemplo, né? Né? Pessoas negras começando a ter algum poder maior de compra e também de investimento, né? E se isso não está acontecendo ainda, aí eu volto para a sua responsabilidade social, né, que você colocou. O que a minha empresa e o que a minha área tem de responsabilidade social para melhorar, né, a educação financeira ou até a possibilidade financeira desses grupos, né? Então, acho que você está corretíssimo, Kleber, por um lugar ou por outro, ou seja por responsabilidade social, né? Seja porque se os meus produtos vão ser consumidos por uma sociedade diversa, né, eu preciso aprender a dialogar com essa sociedade, né? Eu preciso aprender a entregar a experiência para essa sociedade. E, sem dúvida nenhuma, talvez não seja igual, né, falar com o investidor, homem, branco, que está investindo aí há 30 anos e falar com uma mulher que está iniciando, por exemplo, um empreendedorismo, ou com um jovem negro que está iniciando o empreendedorismo, ou até um jovem branco, né, novo, que está empreendendo aí. Exato. Né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que quando as empresas, especialmente, né,
quando a área de investimento do banco entende que é sobre o cliente e não sobre o meu produto, né? A gente fala que muda esse mindset, né? Muda o olhar e você se provoca e começa a entender a necessidade de uma outra forma, e isso se reflete, com certeza, no que você está desenhando de produto, de experiência, de produto digital, de produto financeiro para os seus clientes, né? E a forma como você está também alterando ali, né, as suas variáveis para fazer com que seus produtos fiquem mais, tenham um fit maior, né, com o seu público, que você já atingiu ou que ainda você não atingiu e deveria, né? Concordo com o seu ponto. E diversidade, sem dúvida nenhuma, né? Ter essa representatividade dentro, né? Então, ter as mulheres, ter pessoas negras, ter PCDs, né? Ter pessoas da comunidade LGBTQIA+, né? Dentro das áreas que tomam decisão de experiência para cliente final, é fundamental para fazer esse shift. Que legal. E a questão da representatividade, a gente fala muito aqui, né, Solange, justamente por causa desse ponto que você trouxe, que eu não consigo falar com um cliente, uma cliente negro, negra, homossexual, mulher, se eu não tiver essas figuras dentro da minha equipe e não entender as necessidades delas, né? E você tem um pouco de representatividade e um papel importantíssimo enquanto mulher negra e vice-presidente de uma empresa que está aplicando essa transformação digital. E aí, queria ouvir de você como é que você vê esse seu papel de representatividade e se você já enfrentou resistência por causa disso. Muito bacana, Renata. E eu diria que as suas duas perguntas, elas são completamente conectadas. A resposta para a segunda, se eu já sofri resistência, é sim, tá? E parte da resposta por muitos anos eu sofri sem entender o que estava acontecendo, tá? E isso direciona um pouco a resposta da sua primeira pergunta, que é como eu vejo o meu papel hoje, né? Então, eu cresci num ambiente, né, na perspectiva de carreira, eu cresci num ambiente de tecnologia, que ainda é bastante populado, né, eu diria, por homens, e eu vou dizer para você que eu tinha um desafio adicional, porque além de provar minha competência dentro da minha empresa, trabalhando numa empresa de consultoria, eu trabalhei com vários clientes ao longo da minha jornada de carreira. E cada cliente novo que eu chegava, a pessoa olha e fala, nossa, essa diretora, né? Isso não é falado, obviamente, né? Mas você sente aquele olhar, né? Tipo, mulher negra, né? Você mesmo que vai tocar a minha transformação toda, né? E isso, obviamente, que não é explícito, mas você sente, tá? E sente como? Você sente durante as reuniões, né? Quando, às vezes, você deu uma ideia e a ideia ela foi ecoada na boca de um colega que não é a sua boca, mas é um homem que está na reunião, né? Ou porque você foi interrompido, né? Ou porque, por exemplo, você é a liderança daquela iniciativa, mas você não vai receber esse olhar, né? E você também não vai receber a atenção no início da reunião, né? Então você tem que cavucar ali o seu espaço para colocar o seu ponto de vista. O interessante é que eu não sabia de nada disso. Eu sentia e não sabia de nada disso, até o momento que eu comecei, né, e tive uma provocação muito positiva. O meu filho mais velho, de 25 anos, um adulto já, o Hanon, ele é professor de história e ele, num determinado momento, ele começou a me provocar muito, né, sobre mãe, né? Você não acha que você deveria falar mais sobre isso? Né? E eu me via como um contra-exemplo, né? Eu falava, poxa, mas eu sou mulher, eu sou negra e eu cheguei aqui. Então é sobre super esforço, né? Então você imagina um professor de história ouvindo a mãe responder dessa forma, né? Ele queria me esganar, né? E ele foi me provocando, até que um dia ele falou, mãe, é que isso não é sobre você. Você conseguiu, mas isso é sobre toda uma sociedade. Olha números, tá? E aí foi quando eu comecei a olhar, né, que, por exemplo, mais de 51%, né, da nossa população brasileira é mulher. E quando a gente fala em cargo de liderança de grandes empresas, a gente fala de apenas 13% de mulheres, né? De negros, esse número é pior ainda. A gente está falando de mais de 56% da população e a gente está falando de 4% aí, mais ou menos, de posições executivas em grandes empresas. Se a gente juntar a mulher negra
a gente está falando de 0,4% de posições executivas em grandes empresas, né? Nossa. Quando eu comecei a olhar isso, eu falei, caramba, não é sobre mim. Realmente tem algo aí, né? E comecei a estudar mais diversidade e inclusão. E teve um momento muito revelador, que foi estudar as microagressões de gênero. E quando eu fui entender tudo isso que eu falei ali, né? De ser interrompido. Ai, desculpa eu não quero te cortar, mas eu queria dar um destaque, porque quando a gente conversou antes de fazer o podcast, quando você usou essa expressão, eu achei espetacular e eu queria, se pudesse, colocar em negrito isso, por favor. As microagressões eu acho sensacional não o que acontece, mas a expressão pra gente, né, reforçar isso, né, o quanto é importante ter a consciência do que isso pode se tornar, né, Solange? Cara, isso eu digo assim, e vou te falar que para mim foi emocionante, quando eu estudei. Eu estou falando, né, de uma carreira, né, tenho que entender meu lugar de privilégio, né, tive uma carreira muito bacana, tá, eu descobri isso há pouquíssimos anos atrás, tá, quando eu estudei as microagressões de gênero, foi algo de emocionar, de olhar para trás da minha carreira e falar, caramba, era contra o machismo estrutural, era contra um racismo estrutural que eu estava brigando, mas sozinha e sem entender o que estava acontecendo. Até porque, né, Solange, um dos exemplos que você trouxe de ser interrompida numa reunião e um homem falar a mesma coisa que você acabou de falar 30 segundos atrás, num primeiro momento, se você não tá com seu radar completamente atento para atitudes machistas, atitudes discriminatórias, você acha que você é o problema. Você acha, não, peraí, eu não expliquei direito. Por que será que está sendo feito isso comigo, né? Exatamente isso que acontece. Então, esse momento, e é por isso que ele foi revelador e emocionante, porque quando você olha uma carreira, né, de 20 e tantos anos para trás, você fala, era contra isso que eu estava lutando, e aí você fala todo aquele estereótipo, a pessoa fala demais, a pessoa faz... Você fala, poxa, eu carreguei, né, e eu tenho um privilégio, meu marido também trabalha na CIT, e por muitas vezes a gente voltava do trabalho e era exatamente essa a minha sensação, Renata, e eu tinha liberdade de discutir com ele, eu falava, poxa, mas não mandei bem, talvez eu esteja no lugar errado, talvez eu seja menos competente do que vocês, né? E eu não tinha ali aquela questão que era sobre mulher e homem. Eu achava, né, é isso que você falou, então eu internalizava e achava que era sobre mim, né, que talvez eu realmente não fosse tão competente à altura, né? E quando você estuda, entende isso tudo, primeiro é isso, né? É aliviador que você fala, poxa, não era tudo sobre mim. Não que eu não tenha espaço de melhoria, de muito mais aprendizado, mas eu não era tão incompetente quanto eu achava, né? Não é tudo sobre mim, né? E a outra questão que me veio foi, então deixa eu entender como isso acontece com outras mulheres. E comecei a participar de vários talks, de várias discussões com uma mulher, com 3 mulheres, com 80 mulheres, com pessoas que trabalhavam comigo, né? E quando você vai trazendo, Kleber, a lista de microagressões, vai balançando a cabeça e fazendo bingo, 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 né? Aí eu falei, poxa, realmente não é sobre mim, é sobre um sistema que permeia estruturalmente com as mulheres, com negros e também, óbvio, né, com pessoas com deficiência, com pessoas da comunidade LGBTQIA+. E quando você estuda, você começa a ver o quanto isso mina a carreira, o quanto isso mina crescimento e, por consequência, o quanto uma empresa poderia aproveitar melhor o potencial das suas pessoas e não está aproveitando, né? E aí, respondendo sua primeira pergunta, eu começo a mudar um pouco também a minha missão para, eu brinco que além da transformação digital, né, a promover um pouco mais essa transformação social também, né? E eu tenho casos de pessoas que trabalham comigo, né, de executivas que estão há anos na CIT e que estavam com a dúvida de se estavam prontas ou se não estavam prontas para o crescimento de carreira. E uma simples conversa explícita quanto essa, o quanto é uma questão de viés, porque o mesmo viés que o homem tem, a mulher que também foi criada nessa sociedade estruturalmente machista, a gente também veio com esse viés. Então a síndrome da impostora, tudo isso que o homem às vezes tem em relação à mulher, a mulher também tem em relação à própria mulher e em relação a ela própria, né? Então, às vezes, uma conversa explícita nesse assunto, vamos lá, amigona, por que é que você acha que não está pronta para dar esse salto de carreira, né? Então, conversas como essa
né, trazendo essa abordagem explícita, por exemplo, né, faz um unlock de carreira, faz um unlock de potencial e faz muitas mulheres crescerem e contribuírem muito mais para as suas vidas, né? Então, sim, essa conversa de microagressão, ela é fundamental e eu diria que a maior barreira que eu vejo das empresas andarem nesse assunto é achar que aqui está tudo bem, que aqui não acontece. Isso acontece em todo lugar, porque isso é um legado histórico que a gente traz de muitos anos. Então, encarar essa realidade, olhar números, ter essa conversa explícita é o primeiro passo. E aí o segundo é corrigir, né? Então, é trazer ações realmente corretivas, programas para corrigir essa realidade, senão ele vai demorar aí 100 anos para a gente ter, sei lá, né, uma equidade ética. Vai, com certeza. Solange, a gente já vai, infelizmente, quase chegando no final aqui. Eu, da minha parte, já vou te agradecendo muito. Desde o início, quando a gente começou a conversar, todos os papos foram incríveis. E a gente sabe que você também tem uma experiência muito legal para passar aí para os ouvintes sobre a sua relação com o planejamento financeiro, que está muito ligado aqui ao nosso dia a dia, ao nosso tema principal aqui, né, dos investidores, das investidoras também. Aí queria que você contasse um pouquinho dessa história sua, de como que você foi construindo ao longo da sua vida essa sua relação junto com o planejamento financeiro. Muito legal, Kleber, que eu posso dar uma luz no fim do túnel aí para quem nem liga para esse assunto, tá? Porque foi daí que eu parti. Eu acho que eu venho, né? Eu venho de uma história de vida onde eu tinha muito pouco dinheiro para sobreviver, né? O que dirá para investir, né? Eu acho que a hora que você começa a ter um salário eu acho que ao longo da vida eu passei vontade de ter tanta coisa, sabe? Seja, por exemplo, na universidade comer um lanche com os amigos, né? Quantas vezes, né, um amigo na universidade, vamos comer um lanche? A minha resposta, eu não estou com vontade. Pra vocês terem uma ideia, quando eu defendi minha tese de mestrado aqui na Unicamp, em Campinas, a minha comemoração foi, eu quero ir num lanchão, comer um lanche, porque eu passei anos da minha vida querendo comer um lanche, sabe? Não tinha dinheiro, então eu vou comer esse lanche, né? Então eu acho que legal. Carreira, começo a ter uma graninha ali, sabe? Eu queria primeiro viver falando, eu não quero contar muito não. Deixa eu comer meu lanchinho, de vez em quando, né? Comer uma comidinha diferente, comprar uma coisinha diferente, comprar uma roupinha, né? Eu usei roupa usada por longos períodos da minha vida, né? Aí uma hora eu olhei meu guarda-roupa e falei, nossa, acho que eu tô com muita roupa agora, né? Já tá bom. Então, eu acho que eu passei um período, sabe? Relaxando um pouquinho, né? Aí tem uma hora que você fala, poxa, agora já deu de relaxar, né? Acho que agora já tô meio que não tá legal, né? Já tô consumindo demais, né? E aí, eu acho que a minha primeira prioridade foi qualidade de vida, sabe? Então, eu juro que eu não me preocupei muito em quanto dinheiro eu ia ter ali para investir, para poupar, mas eu estava mais preocupada em me dar uma qualidade de vida, né? Então, eu tenho um ritmo de trabalho muito grande e eu queria conseguir chegar em casa, ter um ambiente bacana, receber amigos que a gente adora, sabe? Minha família é grande, conseguir receber todo mundo em casa, ter uma mesa grande para todo mundo sentar junto. Eu adoro cozinhar, minha mãe também cozinhava. Então, eu acho que minha primeira decisão de poupar foi conseguir fazer uma casa que eu me sentia, né, confortável. Então, eu atrelo muito isso à qualidade de vida, né? E aí depois, eu acho que 3 filhos, né, também é difícil de sobrar muita coisa, você tem que começar a ter uma disciplina de reserva e de investimento. Tem que se planejar muito bem para que dirá para 3, né? Exatamente, aí a hora que você fala, ufa, agora vai dar, aí um entra na universidade, aí o outro vai para uma escola, e aí tem o inglês, você fala, pô, foi tudo embora, né? Mas aí você começa a pensar um pouquinho no futuro, que eu acho que é o momento que a gente está agora, né? De pensar um pouco em que eu não vou trabalhar nesse ritmo uma vida inteira e eu preciso fazer contas aqui para ver como eu tenho uma vida saudável no futuro, que eu consiga ter aquele mesmo conforto, que eu consiga viajar um pouquinho, né? Me privei de viajar por longos anos da minha vida, então, que coisas que eu gosto, quero manter meu conforto, quero viajar um pouquinho, e qual que é o mínimo de dinheiro que eu preciso segurar, investir e gerenciar
para eu conseguir manter uma qualidade de vida também na minha fase mais aí, diria, da melhor idade, né? Como a gente fala agora. Então, eu acho que foi uma jornada de... Esse assunto não é pauta, depois deixa eu relaxar e comprar um pouquinho coisas que eu nunca consegui. Aí depois, né, a minha qualidade de vida, o meu conforto, né, um mínimo de conforto para eu ter ali, receber os meus amigos, minha família. E agora, pensando nesse futuro, né, em como eu tenho uma vida lá na frente, né, e o que eu preciso me preocupar agora para garantir que lá na frente eu vou ter uma melhor idade saudável, né? Legal. Mas, Solange, é perfeito isso, e o Kleber, acho que melhor do que eu, pode confirmar que você se planejou conforme os seus objetivos. E a gente fala muito disso aqui, né, Kleber? Que não tem uma fórmula que sirva para todo mundo na hora de planejar os seus investimentos e o seu dinheiro. A fórmula é só sua, né? Ela tem que fazer sentido para você. Sim, existem guias, né? Existem orientações. Agora, acho que a gente tem que respeitar assim, fazendo uma simples analogia, né? É quase como uma roupa, né? Você pode ter roupas iguais, mas que as pessoas, na verdade, às vezes vão querer fazer um corte diferente para se sentir melhor com a mesma roupa, né? E aí tem a questão do tamanho. De repente você olha e fala, não ficou muito confortável, né? Eu preciso de algo diferente para ficar mais confortável. E aí você vai ajustando. Mas o importante, usando essa analogia, né, e brincadeiras à parte, é você não sair sem roupa, né? Não ficar sem roupa. Importante, né? Que você pelo menos tenha a roupa, né? Mesmo que você ajuste a sua necessidade. Acho que é isso que é mais importante mesmo. É isso aí. A gente fala que one size fits all, né? E a hora que a Renata comentou, eu lembrei do momento onde a gente começou a querer reservar para conseguir investir, né? Porque se a gente não tem sobra, não tem como investir, né? E a gente tentava várias coisas e não conseguia, né? Chegava no final do mês, já tinha gastado tudo. E uma coisa que a gente trouxe, né? Eu e o meu marido, para nossa realidade, na linha do que você falou, e a gente tem que achar os nossos triggers, né? A gente é focado em meta, não é? A gente é focado em desafio, não é? Sim. Então vamos desafiar. E a gente começou a brincar, sabe? De falar, a gente vai ter que economizar no próximo mês tanto, sabe? E essa brincadeira eu não sei nem o que eu faço com isso que eu estou economizando, mas é sobre nos colocar um desafio e conseguir chegar lá no final do mês e falar, conseguimos, sabe? Que legal. Bacana, porque essa estratégia de nos desafiar fez com que a gente começasse a brincar de reservar e depois começar a investir, né? E ainda na linha de propósito, Renata, que eu super concordo, eu acho que se você não tiver um propósito, é muito difícil, né? Dentro da nossa decisão de investimento e alinhado com o nosso propósito, é que tipo de empresa a gente investe, independente do retorno que a gente vai ter. Tá? Então, por muitas vezes, né, o nosso assessor aí de investimentos já trouxe essa empresa, tá? A gente falou, não, com ela eu não quero ir, porque eu prefiro ir com essa outra, que eu entendo que é mais socialmente responsável. Ela fala mais com os valores, tá? E, mas essa vai dar mais dinheiro. Ok, eu prefiro ficar com essa outra que está mais alinhada e é aqui onde eu quero fazer uma parceria, né, de investimentos. Então, essa decisão social, tá, ela para a gente vem primeiro e depois a rentabilidade. Tá? Eu prefiro dormir tranquila de que eu estou apoiando positivamente, mesmo que eu vá ganhar menos. Né? Então, isso também, né, na linha de propósito, é super critério de decisão maior do que a rentabilidade que eu vou ter de retorno. Que sensacional essa sua visão, assim. E que delícia conversar com você, Solange, conhecer sua trajetória e essa representatividade gigante que você tem e a sua responsabilidade social e a sua plena consciência do seu papel dentro desse mundo empresarial gigante com o qual você lida e o quanto é além do digital, o quanto é além da transformação corporativa e o quanto é muito mais sobre humanidade que a gente está falando quando faz isso, né? Parabéns, eu estou muito feliz de você ter feito esse episódio aqui com a gente, de verdade. Exatamente, Renata, Kleber, super obrigada pela oportunidade, e é isso mesmo, assim,
eu acho que hoje, né, e acho que foi uma jornada de aprendizado, e eu tenho que ser transparente com isso, eu brinco que todo mundo que tem um emprego, né, tem que entender isso como um privilégio, né, e não tem como a gente olhar para fora, a nossa sociedade, e não se sentir parte responsável da solução. Então, eu acho que é uma reflexão individual, não importa o nível ou a posição que você ocupa na empresa, o que você está fazendo para melhorar o ambiente de trabalho para todas as pessoas que estão ali, né, para que todas tenham espaço de contribuição, para que o background dela, né, a história de vida também seja importante, assim como o skill técnico é claro, né, mas também a gente olhe para fora da nossa empresa e consiga olhar que tem muita gente que não vai chegar aqui. E se a gente não fizer algo diferente, elas não vão conseguir. Então, na minha história de vida, ela foi fundamentada em muito super esforço. Quando meu filho me provocava e eu falava, filho, eu cheguei aqui, é sobre super esforço. Né? Quando eu brinquei que ele queria me esganar, é porque sim, hoje é super esforço. Né? Mas o que a gente está fazendo para mudar esse sistema de oportunidade para que as pessoas não precisam se matar para chegar, né, a ter um emprego e dividir o seu potencial e a sua criatividade, né? Então, eu acho que todo mundo que está dentro de uma empresa hoje precisa olhar, obviamente, internamente, mas também precisa olhar para fora e entender qual que é a sua responsabilidade nessa mudança toda, porque eu brinco que uma empresa é uma soma de indivíduos, ela quase não existe, né? Então, a sua empresa não vai fazer nada se coletivamente cada um de nós que está ali dentro não der um passo, né? Então, acho que essa é a mensagem final, né? O que nós, que temos hoje o privilégio de ter um emprego, estamos fazendo para que a nossa empresa seja cada vez mais responsável, né? E mesmo olhando a CIT, né, Rê, Kleber, assim, a gente está muito longe de ser a empresa que a gente quer ser nesse assunto, né? Mas eu acho que a gente precisa dar um passo, né? E que passo a gente individualmente está dando é a primeira pergunta para a gente startar o processo de transformação, né? Excelente, Solange. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho de toda a empresa, de todos os funcionários, seus colaboradores, sócios. A gente agradece mais uma vez, como a Rê falou, sua participação e todo o trabalho que você fez aqui para a gente no Itaú também, que foi sensacional. Tem um legado incrível aqui que a gente utiliza ele todos os dias, né, Rê? Obrigado mesmo, Solange. Valeu. Eu que agradeço de novo, gente. Bom dia para todo mundo. Para você também, Solange. Obrigada mais uma vez. Kleber, obrigada. A gente se encontra para o nosso Café com Canelas nesta sexta-feira. Combinado, Rê. Até amanhã. Até. E todo mundo que acompanhou esse episódio, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente desse papo com a Solange, que ele tenha sido útil e inspirador para vocês também. A gente se encontra no próximo episódio, nessa sexta-feira. Esperamos vocês. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.